O grande vazio. Da morte de Deus à angústia da liberdade. Você matou Deus, mas o que você colocou no lugar? E aquele domingo de manhã, quando não há mais igreja, nem culto, nem louvor, só o silêncio? Sair da religião não é apenas mudar de ideia. É enterrar um mundo inteiro. É ver a arquitetura da sua realidade desmoronar, tijolo por tijolo. O diagnóstico de Nietzsche, o colapso da estrutura. Quando Friedrich Nietzsche escreveu, "Deus está morto, e nós o matamos", ele não estava comemorando o ateísmo. Ele estava diagnosticando uma catástrofe. A frase é um grito de terror. Não era que um velho de barba branca teve um ataque cardíaco. Era que a estrutura metafísica que sustentava todo o Ocidente estava colapsando. Durante milênios, a moral cristã foi o solo onde pisávamos. Ela garantia que a verdade era absoluta, o bem e o mal objetivos. A vida tinha um roteiro pré-aprovado. Quando Deus morre, morre junto à moral absoluta. Se não há legislador divino, quem define o certo e o errado? O propósito dado. Você não nasce mais com uma missão. Você é um acidente biológico. A ordem cósmica. O universo deixa de ser uma monarquia e vira um caos indiferente. Nietzsche pergunta: como conseguimos beber todo o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? A pergunta real é: estamos à altura dessa morte? O luto psicológico e a síndrome do membro fantasma. Matar Deus intelectualmente é fácil, mas suportar as consequências emocionais é outra história. Perder Deus ativa processos neurobiológicos idênticos ao luto profundo. A religião fornece 3 pilares fundamentais para a psique humana. Apego emocional. Deus funciona como a figura parental suprema. Ele nunca dorme, nunca abandona. Estrutura narrativa. A religião diz de onde você veio, para onde vai e por que sofre. Segurança existencial. A promessa de que a morte não é o fim. Quando você remove isso, surge a síndrome do membro fantasma. Você sente a necessidade de orar em momentos de crise, mas lembra que não há ninguém ouvindo. O resultado? Ansiedade existencial. A vertigem da liberdade absoluta. Abandono cósmico. Somos órfãos em um universo frio. Medo da morte. Intensificado. A aniquilação do eu torna-se uma realidade crua. Temos a síndrome do trauma religioso. Ambientes religiosos controladores geram danos reais. Eles podem causar dissociação, ansiedade crônica e supressão brutal da identidade. Sair é libertador, mas a pessoa não sai ilesa. Ela carrega culpa residual, medo irracional do inferno e uma sensação de traição profunda. O abismo do niilismo versus a construção de valores. Se Deus morre, o risco imediato é o niilismo. O niilismo é a conclusão lógica de que, se não há um absoluto, então nada importa, nada tem sentido. Nietzsche previu que o século XX seria marcado por guerras ideológicas sangrentas para preencher esse vácuo. Mas ele não queria o niilismo, ele queria a superação. Ele propõe o Übermensch, o indivíduo que cria seus próprios valores. Criar valores é exaustivo, herdar valores é confortável. A religião te dá o kit moral pronto. O mundo pós-Deus exige que você seja o arquiteto da sua própria ética. A maioria não aguenta essa responsabilidade. Eles preferem a servidão da certeza à angústia da dúvida. A perda da tribo. Durkheim e a solidão moderna. Durkheim argumentava que a religião não é apenas sobre teologia. Religião é, acima de tudo, tecnologia social. Ela cria coesão, ritual e regulação. Quando alguém abandona a fé, raramente sente falta da doutrina. Ela sente falta do café depois do culto. Ela sente falta de pertencer. Durkheim alertava para a anomia, um estado de desorientação onde as normas sociais se dissolvem. Sem a tribo religiosa, o indivíduo moderno flutua. Ele é livre, sim, mas é uma liberdade solitária. A epidemia de solidão atual é o custo dessa secularização. O mundo desencantado e o absurdo de Camus.
Max Weber chamou esse processo de desencantamento do mundo. Antes, o mundo era mágico. O trovão era a voz de Deus. Hoje, o mundo é técnico. A ciência explica como as coisas funcionam, mas se cala sobre por que elas importam. O universo moderno é preciso, cirúrgico e terrivelmente silencioso. É aqui que entra Albert Camus e o mito de Sísifo. Camus identifica o absurdo, o conflito entre a nossa necessidade desesperada de sentido e o silêncio indiferente do universo. Camus diz que o problema filosófico mais sério é o suicídio. Se a vida não tem sentido intrínseco, vale a pena vivê-la? A resposta dele não é voltar para Deus nem se matar. É a revolta. É aceitar que a pedra vai rolar montanha abaixo e empurrá-la de volta mesmo assim. É viver apesar do silêncio. É encontrar alegria na própria luta. É preciso imaginar Sísifo feliz, diz ele. Isso é maturidade existencial. Os novos altares. O que substitui o sagrado? Voltamos para o concreto. Domingo de manhã, sem liturgia. A psique humana abomina o vácuo. Se retiramos a religião tradicional, o impulso religioso não desaparece. Ele se metamorfoseia. Nós somos animais litúrgicos. Precisamos de rituais para organizar o caos do tempo. Sem a igreja, o que preenche o espaço? Ideologias políticas, onde o outro é o demônio. Fanatismo, fandoms, a adoração a celebridades ou franquias. Culto ao corpo, saúde, onde a dieta é o dogma. Redes sociais, onde o like é a bênção e o cancelamento é a excomunhão. Muitas vezes trocamos uma religião teísta por uma secular, mantendo o mesmo dogmatismo e intolerância. Conclusão. A reconstrução. A questão final não é sobre ateísmo versus teísmo, é sobre estrutura versus caos. A pergunta que fica é: você fez o trabalho pesado? Ou você apenas removeu Deus e deixou um buraco na sala de estar da sua alma? Destruir ídolos é a parte fácil. A iconoclastia é sedutora, mas reconstruir exige uma maturidade que poucos buscam. Nietzsche diria: crie seus valores. Durkheim diria: construa novas formas de comunidade. Camus diria: abrace o absurdo e viva com paixão. Talvez o verdadeiro teste da vida adulta não seja acreditar, nem deixar de acreditar, mas seja suportar o silêncio do universo sem fugir para ilusões reconfortantes. E ainda assim, escolher viver com dignidade, ética e compaixão. Você matou Deus. A casa está vazia. Agora me diga com honestidade: o que sustenta a sua vida quando as luzes se apagam?